Comprar um imóvel em leilão não é prejudicar ninguém. Alguns pensam que ao comprar um imóvel que está sendo vendido por um banco que tomou esse imóvel do antigo comprador, este arrematante, esta pessoa que estará comprando em um leilão, vai, de forma direta ou indireta, estar prejudicando aquele coitado entre aspas, que deixou de pagar o financiamento. Ou seja, o que é um prejuízo para um é uma oportunidade para o outro. Só que esse outro, sendo você, nenhuma responsabilidade tem com o fato daquele, o devedor, ter perdido o imóvel. Nesse vídeo eu vou te explicar e vou desmistificar esse assunto, que é tema sensível para algumas pessoas, tendo em vista que se costuma achar que a pessoa que compra um imóvel em leilão está, na verdade, tirando o teto de quem deve ao banco, de quem deixou de ter aquele imóvel como sua residência. Então assista até o final que você vai entender o porquê você não deve deixar essa oportunidade passar e o porquê você deve ter sua consciência absolutamente tranquila em relação ao devedor que perdeu o imóvel. Eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado especializado na aquisição de imóveis alienados em leilões, seja na esfera judicial, seja na esfera administrativa, quando o banco vende esse imóvel, e o meu trabalho é dar a assessoria necessária para que pessoas que não têm formação jurídica possam investir no mercado imobiliário a uma fração do valor que efetivamente o imóvel tem no mercado e ter essas pessoas que aproveitam essa oportunidade, possibilitar a elas que elas tenham uma margem de lucro que não se consegue em nenhum outro tipo de investimento. Então, aproveitar a oportunidade do mercado imobiliário nos leilões é, na verdade, ter acesso a uma linha de investimento que não existe nada igual no mercado brasileiro. E se você quer saber mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final, que eu vou detalhar o porquê que você deve ficar tranquilo e não deve deixar passar essas oportunidades que diariamente estão na mesa esperando alguém para aproveitar. Mas antes de entrar propriamente no assunto, se você ainda não nos segue, eu vou lhe pedir, se inscreve no canal, clica no sininho, deixa tua dúvida aqui nos comentários que eu vou responder em um vídeo numa próxima postagem. Vamos ao que interessa então. Então, quando a gente fala de leilão de imóvel realizado por um banco, por uma instituição financeira, que pode ser Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Banco Inter e por aí vai. Então, um banco, quando se depara com um contrato na qual ele financiou um imóvel e o comprador desse imóvel deixou de pagar as parcelas, ele remete uma comunicação ao cartório de imóveis, na qual aquele bem se encontra registrado, para que o cartório de imóveis notifique o comprador daquele imóvel, o devedor, para que esse devedor realize um ato jurídico chamado purgação da mora, que nada mais é do que a quitação do valor devido, dentro de um determinado prazo. Quando esse devedor não realiza o pagamento, não faz a purgação da mora, o cartório de registro de imóvel executa aquela garantia e consolida a propriedade total do imóvel em favor da instituição financeira. Em vídeos anteriores eu falei para você que quando alguém compra um imóvel junto a um banco, junto a uma instituição financeira, essa pessoa tem, na verdade, apenas o direito de uso sobre o imóvel. Nós estamos falando do Instituto da Alienação Fiduciária. Então, eu, Rodrigo, vou à Caixa Econômica Federal, pego uma linha de crédito para comprar um apartamento. Este apartamento vai constar lá no registro do cartório de imóvel que eu, Rodrigo, tenho o direito de uso sobre aquele imóvel. A propriedade pertence, no caso, à Caixa Econômica Federal. Então a Caixa Econômica Federal tem a propriedade, mas não tem o domínio. Ela tem a propriedade, mas não tem a posse direta. Ela tem a propriedade, mas não tem o direito de realizar qualquer ato naquele imóvel, desde que as minhas parcelas se encontrem em dia. Então, no momento que eu não pago mais
o financiamento adquirido, o financiamento contratado, a Caixa Econômica Federal informa essa inadimplência ao cartório e solicita que ele inicie o procedimento administrativo, ou seja, não precisa de judiciário para isso, para que a propriedade seja consolidada de forma plena e absoluta em favor dela, Caixa Econômica Federal, ou, se for qualquer outro banco, em favor dele, qualquer outro banco. E quando isso é realizado, eu, Rodrigo, que era o devedor fiduciário, eu passo a não ter mais qualquer prerrogativa sobre o apartamento. Uma vez consolidada a propriedade em favor da instituição financeira que me financiou o imóvel, eu não tenho mais nenhum direito sobre aquele imóvel. Portanto, se você vem no leilão e adquire esse imóvel, você não está tirando nada de mim, porque eu já perdi o imóvel no momento em que o banco consolidou a propriedade do imóvel em favor dele. A única diferença é que o banco, por economia e por não ter interesse em ter a posse de cada um dos imóveis que ele financia, ele simplesmente realiza o procedimento formal, mas não adota as ações judiciais necessárias para me tirar do imóvel. Ele deixa para que a pessoa que comprar esse imóvel, a ele, realize a ação judicial necessária que me force a sair do imóvel. Então eu já perdi o imóvel, o banco é o detentor absoluto e você que vai comprar não está tirando de mim o imóvel, porque, como eu disse, eu já perdi esse imóvel no momento em que o Cartório de Registro Geral de Imóveis realizou o ato de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira. Então você não tem motivo algum para ficar com a consciência pesada achando que é você que está tirando o imóvel daquele devedor. Não, você não está tirando nada do devedor. Você está comprando algo que já pertence ao banco de forma absoluta e que a saída daquele devedor do imóvel é só uma questão de tempo. Se não for você, vai ser outro, porque o imóvel já pertence ao banco e o banco está decidido a vender o imóvel, pouco importa qual seja o drama que aquela pessoa do devedor esteja passando naquele momento. Então, o problema de um é a oportunidade do outro, só que esse outro, no caso você que está comprando o imóvel, não é o causador do problema daquele um que perdeu o imóvel. Então, espero que isso tenha ficado claro, porque algumas pessoas mais sensíveis têm esse peso na consciência e não há motivo para isso, porque aquela pessoa, como eu já disse exaustivamente aqui, já perdeu o imóvel no momento em que o cartório de registro de imóvel simplesmente realizou o registro na matrícula informando a consolidação da propriedade. E é justamente por isso que os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander e por aí vai, têm inúmeros imóveis encalhados, querendo vender todo dia. Todo dia tem leilão de imóveis promovidos pelos bancos. Então, todo dia existem oportunidades que podem ser aproveitadas por você. Tudo que o banco quer é que você dê um lance, adquira um imóvel e, na condição de novo proprietário, realize sim, com absoluto poder, a retirada daquele ocupante, antigo comprador, mas hoje mero ocupante, do imóvel que, a partir do momento da arrematação, passa a ser seu de pleno direito. Então você não tem nenhum motivo para deixar passar essa oportunidade. E lhe digo, são muitas e todo dia. Então, se você tem interesse nesse mercado, você deve começar a estudar e você deve sempre ter uma assessoria jurídica, ter um advogado especializado no assunto para lhe dar o acompanhamento necessário e com você fazer a prospecção do melhor imóvel para o teu perfil e realizar o estudo detalhado do processo administrativo que realizou aqueles atos de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira que estará vendendo o imóvel para você. Portanto, quando você compra um imóvel em um leilão extrajudicial promovido por uma instituição financeira, você não está, em hipótese alguma, praticando um ato de especulação no mercado imobiliário. Não, você na verdade está aproveitando uma grande oportunidade existente no mercado imobiliário e que, por alguns tabus, que por alguns desconhecimentos, a maioria das pessoas não aproveitam. As pessoas preferem comprar um imóvel na planta, pagar um valor altíssimo de juros, pagar um valor por metro quadrado
absurdo, fora da realidade financeira dela, joga isso num financiamento de 35 anos, né? E não olha para o mercado imobiliário via leilão. Ah, e detalhe, quando você compra um imóvel na planta, você ainda tem o risco dessa empresa quebrar entre o início da obra até a entrega das chaves, que leva aí por volta de 3 a 4 anos. Então, o risco que você corre comprando um imóvel na planta é infinitamente maior e concreto em relação ao suposto risco que você correrá comprando um imóvel no leilão judicial ou extrajudicial. E eu digo suposto risco porque se você tiver assessoria jurídica capacitada e especializada, você só decidirá por comprar aquele imóvel após esse profissional atestar a você, lhe entregando um parecer detalhando o porquê que aquilo é uma compra segura e, sob o ponto de vista mercadológico, extremamente vantajoso. E o detalhe mais importante quando a gente fala de leilões extrajudiciais promovidos por banco é que, a depender da modalidade do leilão, você estará afastado daquele risco do preço vil. Ou seja, a depender da modalidade do leilão, o banco poderá adotar o valor de venda que ele assim desejar, não se sujeitando àquela regra de valor mínimo vinculado a 50% do valor de mercado daquele imóvel sendo vendido. Portanto, a oportunidade é extraordinária. Cabe a você apenas pesquisar e identificar o imóvel adequado a você e realizar, junto com a assessoria jurídica que você deve ter, a análise jurídica e mercadológica daquela aquisição. Eu sou Rodrigo Azevedo, especializado na aquisição de imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais, e o meu trabalho é assessorar você da condição de investidor a realizar uma compra com absoluta segurança e extrema vantagem sob o ponto de vista de mercado. Quer saber mais? Manda um direct, escreve suas dúvidas aqui no comentário, entre em contato conosco, vai ser o maior prazer te atender. Grande abraço para você e a gente se encontra na próxima.